A premissa número 1 da fonêmica diz o seguinte: os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Então, eu vou repetir a premissa número 1 da fonêmica. Diz o seguinte: os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Então, eu já comecei este tópico no vídeo passado, ou seja, as premissas da fonêmica. E aí são, vamos ver quantas no total, né? São 4 premissas. A premissa número 1, ela, no livro que eu estou utilizando, o livro Texto Base, categoriza ou coloca que esta premissa, na verdade, pode ser entendida a partir de duas formas. Então, o ambiente, ou ambientes, ou contextos propícios à modificação de segmentos, e também o caso da nasalidade. Eu vou começar então com os ambientes, ou contextos propícios à modificação de segmentos. Mas antes disso, tem um pequeno texto, logo que se inicia esse tópico sobre premissas, ou então a premissa 1, né, da fonêmica. Bom, a fonêmica, um dos objetivos centrais da fonêmica é fornecer aos seus usuários os instrumentos para a conversão da linguagem oral em código escrito. E basicamente a fonêmica ela se preocupa ou tem como foco, né, o aspecto importante na organização da fala, ou seja, a organização da cadeia sonora da fala, a cadeia como um todo, e não algo isolado como é o caso da fonética, né, dos sons mínimos ali. Agora a fonêmica não, já é a cadeia da fala em si, então é a junção disso tudo. Agora a premissa número 1, como eu já disse, né, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. São 3 ambientes basicamente. Então, sons vizinhos, ou seja, os precedentes ou então os seguintes. Então, todos aqueles sons que estão nesta análise, né, os sons vizinhos, tanto aqueles que vêm antes daquele som específico que está sendo observado ali, como aquele que vem depois. Segundo ambiente, fronteiras de sílabas, morfemas, palavras e sentenças. Então, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente. Em qual ambiente? Numa fronteira de sílabas, morfemas, palavras ou sentenças. E por fim, a posição do som em relação ao acento. Então, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente conforme os sons vizinhos, conforme a fronteira de sílaba, morfema, palavra e sentença, e também a posição do som em relação ao acento. Então, o vídeo já poderia parar por aqui. Mas vou continuar no texto para a gente entender um pouco melhor sobre estes 3 ambientes, basicamente. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre fonética e fonologia. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó. Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristófares Silva. Esta foi uma disciplina, Fonética e Fonologia, foi uma disciplina que eu cursei na Faculdade de Letras, né? Atualmente estou nessa faculdade ainda e vou ficar por um bom tempo, porque vou permanecer por um bom tempo, porque eu apenas curso poucas disciplinas aqui na faculdade. Nossa, estou com uma afta na boca que está ruim. Então, como eu já concluí essa disciplina, aí estou gravando a playlist aqui no canal, né, sobre fonética e fonologia. Vamos lá ao texto. Alguns símbolos são formalmente utilizados para caracterizar os contextos mais frequentes, conforme ilustrado. Observe que na caracterização dos contextos listados no quadro espaço sublinhado, por exemplo, entre as vogais em V, né, representando aqui vogal espaço V, indica o local em que se encontra o segmento cujo contexto desejamos descrever. Então veja que a fonêmica ela tem esse objetivo, né, de descrever o segmento, nesse caso, né, o segmento consonantal ou vocálico que está ocorrendo. Portanto, se desejamos fazer referência ao R intervocálico, podemos escrever R, ocorre, R, o R intervocálico ocorre, vogal, espaço, vogal. Ou seja, R entre vogais. E aí, apenas como forma de representação, né, gráfica disso, lembrando que a fonêmica tem o grande interesse em fornecer aos seus usuários um instrumento para a conversão da linguagem oral em código escrito. Então, este código escrito traz aqui apenas 5 representações de como se observa este segmento, né? Então, apenas na transcrição mesmo, você está observando o que está acontecendo ali. Então, o primeiro deles é vogal, espaço, vogal. Isso significa o quê? Representa o contexto intervocálico daquele segmento que está sendo analisado.
Segundo, asterisco, asterisco não, jogo da velha, ou hashtag, espaço representa o início da palavra. Então, se você está observando ou analisando o que está ocorrendo naquele contexto, ou seja, que aquele som esteja sendo modificado no início de palavra, você representa graficamente dessa maneira. Então, hashtag, espaço. Tá. Representa o final de palavra ao contrário, então, né? O espaço e o hashtag no final. E representa o limite de morfema, espaço mais espaço. E se representar um limite, se existe uma representação de limite de sílaba, então ela fica como espaço, cifrão, espaço. Bom, aqui são apenas símbolos, assim, alunos, na verdade, fazem isso, né, na faculdade, caso tenha que ser observado ou analisado um segmento específico, tentando entender de que maneira o ambiente está modificando aquele som ou aquele segmento. Tá, vamos ver o que mais que temos aqui, que vale a pena a gente mencionar no vídeo. Consideremos a seguir as modificações que ocorrem com as sílabas z, sh e ch em português, com a imposição final de sílaba. Veja, isso aqui são símbolos fonéticos. Essa é a diferença básica, inclusive, em fonética e fonologia. Fonética é a menor unidade de todas mesmo. O som propriamente dito, que necessariamente, ou melhor, na verdade ele não tem o significado em si, né? Ele é apenas a fonética e seus símbolos e toda a sua transcrição, na verdade é uma questão mais anatômica mesmo, sabe? De articulação, né? Não tem um significado em si. Já a fonologia começa a analisar a cadeia, né, sonora, já com significado. Veja que por si só não tem significado nenhum, a gente só sabe que ele ocorre na língua, né? Aí a junção disso tudo até que se vá formando segmentos, isso sim começa a ter significado. Então, consideremos a seguir as modificações que ocorrem com as sibilantes. O nome disso aqui são sibilantes. S, que é o S, como se fosse, né? O Z, o Z, o Sh, como se fosse o nosso CH, mas não é, né? Isso é apenas a ortografia. E o Ch, que vem como na palavra tchau. Acho que é mais fácil eu citar uma palavra, então, sapo, o Z de zebra, zebra, o Sh de chuva e o Ch de tchau. Em português, com a imposição final de sílaba. Então veja que ele vai analisar aqui a posição final de sílaba. Pretendemos investigar de que maneira uma consoante vozeada ou desvozeada interfere na realização fonética da sibilante. Então aqui qual que é o objetivo? Observar se no final de sílaba, como que uma consoante vozeada e desvozeada, porque existem consoantes, né? São segmentos consonantais, e eles podem ser vozeados ou desvozeados. Todas as consoantes que são vozeadas, você percebe que existe uma, como é que é a palavra que agora me fugiu? Enfim, as pregas vocais, elas vibram. Então, você percebe uma vibração aqui. E desvozeada, todo segmento que é desvozeado não ocorre isso. Então, por exemplo, faca, faca, é uma consoante desvozeada, não vibra. Agora, por exemplo, zebra, você coloca sua mão aqui que logo você perceberá que há uma vibração. Então, essa é a diferença entre consoante vozeada e desvozeada. Então vamos lá, o objetivo é identificar, né, em posição final de sílaba, se esta consoante vozeada ou não, o que ela interfere, né, na posição final de sílaba. Vamos lá. Transcreva foneticamente os dados abaixo, observando o vozeamento das consoantes adjacentes em limite de sílaba. Cuspe, ou pode ser também cuspe para alguns, né? Festa ou festa, casca, 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 casca. Esforço, 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 esbarro, esbarro, desdém, vesga, vesga, Veja que aqui, apesar de que na ortografia é um S, mas olha, ele já vibra. Vesga, desvio, desvio, viu. Você deve ter observado que os segmentos desvozeados, P, de pato, T, de tatu, né? E K, K, e F, como se fosse em faca, né? São precedidos. Então, P, T, K e F são precedidos de segmentos desvozeados na sílaba precedente, que pode ser uma das sibilantes S ou Sh. Por outro lado, os segmentos vozeados B, D, G, V, ou B, D, G e V, são precedidos de segmentos vozeados que podem ser uma sibilante.
Os exemplos do exercício 1 ilustram que a propriedade de vozeamento de uma sibilante fricativa em posição final de sílaba é decorrente da propriedade de vozeamento da consoante que segue a sílaba seguinte. Em outras palavras, em posição final de sílaba, as sibilantes são, veja bem, em posição final, isso aqui que encerra o vídeo de hoje, em posição final de sílaba, as sibilantes são desvozeadas. Quando seguidas de consoantes desvozeadas, e as sibilantes são vozeadas, no caso z ou t, quando seguidas de consoantes vozeadas. Então, basicamente, o vídeo de hoje a gente entendeu, né, que os sons tendem sim a ser modificados pelo ambiente. Neste caso aqui, estamos observando que há esta modificação por conta do final de sílaba em segmentos de consoantes que são vozeadas ou não, o quanto que isso interfere naquele ambiente ou naquele segmento a ser analisado, né? No próximo vídeo quero tratar um pouco sobre assimilação, que na verdade é o que aconteceu no vídeo de hoje. Então, o processo discutido acima é um caso de assimilação, quando o som assimila, mas eu vou tentar melhorar isso no próximo vídeo. Beleza? Toda segunda-feira um vídeo sobre fonética e fonologia aqui no canal, uma forma de estudo que eu coloco, né? Uma forma de revisão que eu coloco por aqui. Quem estiver assistindo também já tem algum benefício sobre isso. Sou um estudante de letras, atualmente estou no 6º período e curso as disciplinas que eu consigo. Fonética e fonologia já foi e atualmente estou no 2º nível, né, que é morfologia. Já inclusive tem playlist aqui no canal. Dá uma olhada no vídeo passado onde eu tratei sobre justamente a premissa 1 novamente. Gravei esse vídeo na semana passada. Valeu. Tem que desembolar manualmente.